Tá, eu trabalho no ProLer, no setor de pesquisa e avaliação. Setor de pesquisa e avaliação do ProLer. E eu estou aqui como coordenadora deste módulo 0 do ProLer em Passos. Tá? E o que é o Programa Nacional de Incentivo à Leitura? O Programa Nacional de Incentivo à Leitura é um programa que procura incentivar a leitura, mas uma leitura que é um estar no mundo. Tá? É uma leitura que é um exercício de cidadania diário, que é não só ler livros, mas ler tudo que está em volta da gente. Ler não só o texto, mas ler também o contexto. Né? E que leitura é essa? É uma leitura que é também ação, é cidadania, é participar do mundo onde a gente está inserido. Tá? Então, o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, que entende a leitura dessa maneira, como um exercício diário, de ler não só texto, mas ler contexto, de ler as entrelinhas, de ler gestos, olhares, a gente trabalha, a gente se estrutura da seguinte maneira. O que é o módulo 0? O que nós viemos fazer aqui em Passos? Nós viemos aqui a Passos convidados, porque o ProLer não elege cidades aleatoriamente para começar o seu trabalho. Como é que ele funciona? O ProLer foi procurado por Passos. Aqui em Passos formou-se um comitê interinstitucional entre várias instituições, ou seja, a prefeitura, a faculdade, escolas municipais, escolas estaduais, eventualmente uma livraria que se interesse, uma dona de casa, um professor aposentado, um médico. Essas pessoas vão constituir um comitê, tá? Porque o ProLer não é um programa vinculado, é um programa que é vinculado ao governo federal, que pertence ao Ministério da Cultura, mas não é um programa que tem um vínculo político partidário em lugar nenhum. Quer dizer, não é um programa da Prefeitura de Passos. Né? Ele vem convidado por um comitê que é armado entre várias instituições diferentes. Tá? De que maneira esse programa está sendo desenvolvido aqui em Passos? Seguinte, nós houve um primeiro encontro preparatório de promoção da leitura aqui em Passos e nós agora estamos começando o módulo 0. O que é o módulo 0? É o primeiro de uma série de encontros. Né? O ProLer é um programa que está estruturado em módulos, que são semanas onde se fazem debates, conversas, mesas redondas, oficinas, espaços teóricos, círculos de leitura, tá? Encontros com autores. Né? E durante essa semana, onde a gente fala sobre leitura, o tema desse módulo 0 é linguagem, sociedade e cidadania, a gente começa o trabalho do ProLer aqui em Passos. Né? Mas como é que vai se dar esse começo? A partir do módulo 0, nós esperamos que a cidade de Passos desenvolva esse trabalho e dê frutos a esse trabalho. Que a partir desta semana, deste módulo 0, que é um primeiro módulo de sensibilização, passe a haver aqui em Passos atividades de leitura. Contadores de histórias, pode ser, exemplo, né? Formação de grupos de contadores de histórias, círculos de leitura, professores que se reúnam para ler livros ou ler artigos de jornais que têm interessado, ou pessoas que gostam de vídeo, de filme, e que se reúnam uma vez por mês, uma vez por semana, para conversar sobre aquele filme, porque leitura não é leitura só de livro. Leitura é tanto ler o outro, ler os gestos dos outros, porque a gente sabe, a gente nota quando a pessoa está mal, a gente nota quando o companheiro de trabalho está triste, não nota? Então, leitura é ler tudo e ler várias linguagens. Por isso, a gente trabalha com vídeo. Nós temos aqui a Marialva Monteiro, que trabalha com cinema. A gente trabalha com pintura, a gente trabalha com cultura popular, a gente trabalha com música. Nós temos aqui a Mariana Vidal, que é coreógrafa. Então, a gente parte de várias linguagens, porque existem várias maneiras de ler o mundo. Então, o módulo 0 está começando aqui em Passos, partindo da ideia de que a gente quer voltar a Passos para o módulo 1, né? Mas não como um curso, porque o ProLer não é um curso de reciclagem de professores. Nós não estamos aqui para dizer como incentivar a leitura para os seus alunos. Nós estamos aqui para dizer que leitura é prazer, que leitura é estar no mundo, é agir nesse mundo, né? E nós voltaremos no módulo 1, depois desse módulo 0, quando, a partir de Passos, a partir de uma ação de leitura, de cidadania de Passos, a gente puder voltar. Quando esse módulo 0
Gisela, de que maneira os educadores que estão participando do ProLer vão poder colocar na vida prática o seu ensino aos seus alunos o que eles aprenderem? Essa maneira é uma maneira pessoal e intransferível, e cada um deles vai ter uma maneira própria. Porque como a gente não traz fórmulas, a gente não traz guias, a gente não traz bulas para incentivar a leitura, a gente trata a leitura como prazer. Cada um desses professores vai encontrar dentro dele a paixão pela leitura como prazer, não leitura como obrigação, nem ler para buscar conhecimento, ler porque é bonito, ler porque é gostoso. Então cada professor, descobrindo isso, vai encontrar o seu caminho para incentivar a leitura dos seus alunos. Até porque a gente não conhece os alunos desses professores. Como é que nós, vindo do Rio de Janeiro, ou vindo da Bahia, porque a equipe dos especialistas é do Brasil inteiro, por acaso nessa equipe a maioria é do Rio, mas nós trabalhamos com especialistas do país inteiro, da Bahia, do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso do Sul, né, do país inteiro. Como é que nós vamos chegar aqui e dizer como incentivar a leitura para alunos de Passos de Minas Gerais? Nós não podemos fazer isso. O ProLer não é um programa que atua de cima para baixo, que chega dizendo verdades. A gente chega dizendo, a leitura é um prazer. Vamos conversar sobre isso. Vamos gostar da leitura. Vamos ver que nós podemos atuar a partir da leitura do nosso mundo, sendo mais cidadãos, participando mais do mundo, do nosso país, do nosso bairro, da nossa casa, da nossa relação com a família, né? Então a maneira como esses professores estão assimilando, a maneira como eles vão incentivar a leitura com seus alunos, é a maneira que eles vão descobrir. Porque nós não trazemos fórmulas. O ProLer não é um curso de reciclagem, é um curso de cada um descobrir em você a sua importância, a sua relação com a leitura, né? Cada um descobrir a sua importância mesmo. Você, Gisela, trabalhando direto no ProLer, como é que você avalia a situação do brasileiro, do leitor brasileiro hoje? Olha, existem vários problemas em relação a isso quando a gente fala em leitura, né? A gente tem o brasileiro que não tem o dinheiro para comprar o livro, que não lê livro. A gente tem o brasileiro que não tem o dinheiro para ler o jornal, então ele não compra o jornal, mas ele lê o jornal na banca. E a gente tem o brasileiro que lê os países onde ele está. Tá? Então a gente fala, o brasileiro não lê. O brasileiro não lê livro porque o custo do livro no Brasil é dos mais caros do mundo. Tá? É muito caro comprar livro no Brasil. Mas o brasileiro lê, eu acho que o brasileiro lê a realidade onde ele está inserido. E é nisso que o ProLer acredita. É nesse tipo de leitura que o ProLer acredita, numa leitura de mundo, para fazer de cada um mais cidadão e a partir também do livro. Porque uma vez a gente foi dar uma entrevista falando da leitura de mundo e o repórter perguntou assim, então vocês são contra os livros? Porque como a gente fala em leitura de mundo, não, nós não somos contra os livros, nós adoramos os livros, né? Nós queremos ler livros também, mas ler várias linguagens, na multiplicidade das linguagens, ler o cinema, artes em geral, né? Participar do mundo mais ativamente. Começar de baixo, do que cerca a gente. Não adianta também você incentivar a leitura de grandes obras, não sei o quê. Se você tem o conhecimento, não vai ser exatamente, da sociedade, não é? Vou mostrar para vocês um pouquinho das publicações do ProLer. A gente tem uma coleção que se chama Ler e Fazer. É uma publicação que segue a linha do depoimento. A gente tem trazido, nós já estamos no 6º número, depoimentos de pessoas contando suas histórias como leitores, seu trabalho na promoção de leitura, e são textos que são feitos para serem lidos. São uma linguagem muito simples, muito acessível, e a gente tem conseguido até o momento tiragens pequenas, mas a gente pretende, inclusive, é um livro de distribuição gratuita. A gente tem uma outra coleção que já está esgotada, que se chama Ler e Pensar, que já segue uma linha mais ensaística, mais acadêmica, com uma reflexão sobre leitura. Aqui a gente tem a publicação que teve origem no primeiro Simpósio Nacional de Leitura, foi sobre interdisciplinaridade, se chamava Leitura, Saber e Cidadania. E aqui a gente também tem um jornal que a gente publica trazendo notícias, textos de ficção
sobre leitura, entreler. A gente, na medida do possível, tenta fazer distribuição gratuita de todas essas publicações e, para projetos de 96, a intenção é conseguir reeditar os que estão esgotados e atingir o país, né, nas nossas inserções. Apareceu aqui um exemplar do Ler e Pensar, dos ensaios que eu estava falando. Esse é o número 1 dessa coleção. Com a palma da mão para cima. Bota mesmo, você que estiver, bota mesmo, por favor. Nossa, dá um pouquinho de Deixa um copo d'água aqui, por gentileza, senão... Olha, ainda tem um cantinho aqui. Procure não falar. Procure se colocar numa posição onde a sua coluna fique totalmente apoiada no chão. Aí vamos aproveitar bastante, né, gente? Procura relaxar agora nesse momento. Procure deixar o braço ao lado do corpo. No momento agora de entrega ao chão. Procure deixar o corpo reto, deixe o braço ao lado. Tem gente que ainda não achou uma posição confortável. Não, isso aí tá molhado, é só um pouquinho, parece que tinha uns papéis molhados que eu tirei. Olha só, vamos aqui, ó, tem uns retalhinhos aqui, distribui esses retalhos e coloca numa posição melhor, olha. Por que não vamos escolher o melhor do mundo, né, gente? Vamos escolher o pior do mundo? Não. Maria, concentração. Vai pôr mais esse? Lá que dá certo. Gente. Ok, obrigada. A coluna cervical alongada. Não fiquem impressionados se por acaso eu tocar no corpo de vocês. Procura se... Deixa a palma da mão rodada para cima, a palma da mão para cima, ao lado do corpo. Entregar o seu corpo ao chão, sentindo o chão como um grande colo. Faça essa entrega, se permitam a essa entrega. Procure não se mexer mais e ir se entregando cada vez mais ao chão. Procura tomar consciência de cada parte do seu corpo. Procure não fazer mais movimento, mas simplesmente se entregar. Procure tomar consciência do seu pé, dos dedos do pé.
do quadril. Procura relaxar bem essa região do quadril, principalmente essa região do sexo. Afrouxa bem o seu tronco. Procura sentir as duas vértebras em contato com o chão. Procura relaxar bem os seus ombros, os seus braços. Vamos subindo nessa viagem, vamos deixando, vamos subindo nessa viagem, vamos deixando, aonde? Porque vamos deixando isso, torre, opa, vamos deixando na torre mais alta o sino que tange. Muito bem, vamos deixando na torre mais alta o sino que tange. Ele está indo para novamente o infinito. Está indo em direção ao céu, mais uma ascensão. E ele, para dar essa sensação de infinitude, que é um dos polos do barroco, ele fala em que depois do sino mais alto? O canto que... Não. Para exprimir essa sensação de finitude, ele usou uma bela imagem. Porque ele fala em sino. Em seguida, o sino, o som. Som que se perde. O som que se perde. Né? É o som projetado no espaço imenso. Mas nós estamos sabendo que ele vai cair de novo, porque o outro lado do barroco é subitamente a aterrissagem. Então vamos aterrissar depois disso. Vamos primeiro procurar o nosso verso, o nosso tijolo dessa construção barroca, em homenagem a Aleijadinho. Na torre mais alta, o sino que tange, o som que se perde. Muito bem. Na torre mais alta, o sino que tange, o som que se perde. O que ele deixa mais? Vamos deixando a terra lá embaixo. Vamos deixando tudo lá embaixo. Esse é um outro movimento. É nesse movimento em que ele já subiu o máximo que pôde, o som se perdeu. Nesse momento ele cai e começa a narrar circunstâncias terríveis. Subindo de novo. Calma, é pecado, mas que pecado é esse? É quase blasfêmia. A luxúria também, mas entra em outro momento. As luxúrias já foram encontradas. Agora ele está lá no alto e ele olha uma igreja, não é isso? Na torre mais alta. Quando ele cai no interior dessa igreja. Os anjinhos tirarem as fotos que batem os joelhos. Batem os joelhos? Como é que elas batem? Adorei. As devotas. Por que ele falou de luto? Porque Ele fala de preto. devotas de luto Que batem os joelhos. Ali sacristão, você limpa. Opa, o sacristão, Limpa os os altares. altares, muito bem. o São Jorge. São Jorge com seu chinês, vocês estão ótimos. Você está ótimo. Eu amei. A Virgem, por favor, câmeras. A Virgem atravessada, Espada. cortada de espada, Deus em chagas. coberto de chagas. E qual foi a interpretação deste Deus com minúscula, que ao mesmo tempo é É o sagrado? Criador e a criatura. Muito
bem, né? Que criador é esse? É Deus? Deus criador? Ou é Aleijadinho, o criador da escultura Deus? E esse Deus coberto de chagas ganha essa conotação de ser o próprio Aleijadinho de quem está falando. Da mesma maneira que os anjos que nós já vimos são anjos que desenham no ornato, no azul autêntico, desenham ornatos, que empunham coroas. Ele passa a tratar o mulato de gêmeo como um Deus, como um anjo, nesta humanização, digamos, da instância superior. Outro movimento, né, de subida e descida. Então, essas devotas de luto que batem joelhos, remetem não só aos joelhos, o genuflexório, como também saudade, né, que elas sentiam dos amados e o desejo da carne. Olha, e o sacristão, o que está fazendo isso? Devotas de luto. Então, o bem-vindo, classe média, que está lá na entrada da favela, registrada a frase pelo Eduardo Galeano no livro dos Abraços, é uma verdade. O Vitor Gilde se diz uma coisa que eu gosto muito. A Gisela disse que tem mania de frase, eu ri a peça porque eu também tenho. Quer dizer, nós temos mania de frase. Ele diz que a ficção parece mentira justamente porque é a realidade despida de todas as suas roupagens. Você vê a literatura, você vê o conto lá, o conto do João, por exemplo, você vê, mas não é um absurdo, não existe ninguém tão submisso. Existe sim. A literatura está mostrando ali a ficção, né, o texto ficcional, está mostrando a realidade despida de todas as suas roupagens. Eu comecei a falar do livro Brasil, o Fracasso do Conservadorismo, para mostrar para vocês como que uma pessoa, quando começa a ler literatura, ele acaba se envolvendo com o mundo todo. Porque a literatura, gente, é uma manifestação do homem, em todos os tempos. E aí a gente tem que bater palmas até para os analfabetos, porque quem inventou a literatura foram os analfabetos. O que é o início, os primórdios da literatura? São as lendas, são as parlendas, são as brincadeiras de roda, são os mitos. E todas essas narrativas, as lendas que nós temos, veja a quantidade de lendas indígenas que nós temos, de indígenas, de tribos que não tinham a grafia, que não conheciam a escrita. A literatura foi inventada primeiro na sua forma oral, depois a escrita possibilitou o resgate da forma oral e a transmissão, quer dizer, a veiculação, a divulgação por um número muito maior de pessoas. Entende? Mas por que eu estou falando isso? A pessoa, quando começa a ler literatura, justamente porque a literatura fala de tudo, a pessoa começa a ter um interesse pelo mundo muito mais amplo. O meu livro sumiu, desapareceu, a história começou por isso, né? E eu procurei o livro uma semana inteira. Até que um dia, a Graciela mexendo no livro, ela pegou o livro. Eu falei, peraí, Graciela, esse livro está com você? Ué, tá, por que não? A gente comprou ele lá no Bienal, ela já tinha pego o livro, ela já tinha lido o livro todo, levou pro colégio e tinha botado o nome dela lá na primeira página. Sabe, na verdade, nós compramos o livro juntas, mas o livro era meu, aquele eu comprei pra mim. Como a gente tinha comprado vários livros, ela se assenhoreou do meu livro. Quando é um livro que qual criança ou adolescente aí de segundo grau que pega um livro como Brasil, o Fracasso do Conservadorismo para ler o quê? Entendeu? Por que interesse? E eu quero pedir desculpas a vocês que eu conto muitas histórias da Graciele, porque é a pessoa com quem eu mais convivi. Quer dizer, eu conto histórias da Graciele, da Samile, que eu conto talvez até mais da Graciele, porque a Graciele, sendo mais velha, tem pelo menos 5 anos de histórias a mais do que a Samile, mas as duas, na verdade, são completamente envolvidas com leitura. Atualmente estão as duas lendo O Mundo de Sofia. Então, isso tudo que eu estou falando, gente, na verdade, é para discutir com vocês a questão do objetivo nosso e do Proler aqui. Como eu participei muito de cursos de reciclagem de professores, o que eu venho observando, gente, em todos esses anos que eu trabalho como professor e agora trabalho, há muitos anos eu já trabalho com professores, tem uns 20 anos que eu venho trabalhando com professores, na verdade, gente, eu
o que eu vejo é que professor que lê não precisa de curso de reciclagem. Parem e pensem e respondam se eu estou errado. Procurem nos arquivos da memória de vocês aí, os professores que estão à volta de vocês, que vocês conhecem, vocês próprios e outros que vocês conheçam, porque quando a pessoa lê literatura, ele também pega um livro sobre leitura e quer ler para ver como é que ele poderia fazer com os alunos. Eu posso também, para as pessoas não ficarem muito angustiadas pela falta de uma orientação do ponto de vista aí profissional, eu posso citar para vocês, por exemplo, uma pessoa que vem trabalhando há muitos anos, um grupo de professores, os professores da Unicamp, e entre eles o Ezequiel Teodoro da Silva, para contar a verdade para vocês, há uns 3 anos, esse professor adquiriu o primeiro professor em algumas escolas. Nessa falando de utopia, nós estamos ouvindo chega mais cedo, brincar do sexto, agora filmar a mesma carreira. Então, gente, ó, vamos nos ater apenas a leitura do texto, que se ficar conversando tudo aqui, eu acho que não vão ser aborrecidas, sem ansiedade, quando os pés obedecem na mente cansada. Não vai social alguém que passa ele na beira da frente, que é um chassi acreditando que se vai sentir que as coisas agora, as nossas palavras, que é glória e criando suas lágrimas, que milagres acreditando na sua maneira de divulgar a pessoa eficaz das preces sempre juntas e a sua muscular. Em tudo isso, a vista acreditada naquela tarde, quando nós vemos onde criar era completamente e se tivéssemos dimensão de frente, começou a roda, você já
nós sentamos juntos, nós aprendemos a plantar e a viver como se nossa vida pudesse saudar os campos e fechados. Então, temos que ficar com a cabeça de mudança. Foi como se esquecimento se parecesse com a geração. Como se tivesse muito de água, prática e mística. Como se levantamos todos os mercados, a experiência sempre de a abençoada da vida e a projeto de homem, a hora pequenos era mais que um jurei se pudesse ao mesmo espaço entrar nessa boa fazer, nós enfrentávamos as suas obrigações a estar era planejado estar fechado no coração dele, contemplação, seu vídeo final, eu conheci a vida de amor fora do seu laço, submerso no profundo líquidos e cedos, sentando-nos para pensar dentro da e fizemos isso outras vezes. Podíamos dizer que estávamos fazendo o que fizéramos todos os dias de nossa vida. Apesar disso, naquela noite era diferente. Mostrando geros de memória e a sua face, trocando bolas com um novo carinho, por outro, as marcas dele se tocaram. Sempre cotidiano, a distração era para os pecados psicológicos que mediam, marcava a pessoa em que se convertia. Se pelo menos tivéssemos coragem para desejar sua morte, pensávamos em Deus. Nós, porém, a queríamos assim, feita e gracial, como uma contribuição a nossos únicos defeitos. Éramos adultos desde antes, desde muito tempo. Ela era o seu pai conosco sentiu treinar sardas estrelas, rodeado de filhos sadios. Teria sido a dona respeitada da casa se fosse a esposa de um rei. Eu acho que a gente tem mamãe, fiquei feliz em receber notícias assim. É gratificante saber que tem alguém que gosta da gente e sente saudade. Gostaria que você soubesse que fez luz no meu caminho. Naquilo não quer dizer que esqueci dos bons momentos que passamos juntos. Foi gratificante ter sido encontrado por você, poder desfrutar da sua convivência e de seu amor. Em breve estaremos juntos para curtir um ao outro. Beijos do Tom. Deixa um recadinho. O segredo dos que nunca está no começar sempre. Vocês viram uma coisa interessante nessa carta? Que é um macaco e um gato. O macaco tem filho gato? Não. O gato é filho de macaco? Foi fantástico. Foi a adoção, né? Foi pego por adoção. Agora eu vou ler. Amor. Peraí, mas a sua carta é em cima dessa foto. Gostei desse retrato, agora no coração. Para vocês nós encontramos de grande admiração. O gatinho e o macaco, juntos na fotografia, veio mostrar que a natureza vive sempre em harmonia. São amigos, pois bichinhos, dando
rolasse aí. E ele vai seguir essa falácia hoje tá com a macaca. Vamos lá. Ela romântica, o negado, e ele não tem aí. Não, é eu sei que o nosso amor aí não fica. Alguém mais pode ideia pra essa foto? Ei, gente, alguém mais tem alguma ideia pra essa foto do macaco? Quem faria outra coisa? Ah, você agora já quer falar? Então, pode mostrar. Frangolândia, 8 de agora de Cruzeiro. Querida amiga Palocci, outro dia estava pensando e lembrei-me de você, do nosso encontro, daquele momento que eu estava aflito, necessitando de ajuda e você ofereceu minha vida. Quando a vi dominadora, poderosa, aparentemente cheia de si, tive medo e me escondi, mas fiz de lidar com ele. Como poderia eu, pequeno, A pessoa se
amiga. E a minha história é engraçada. É engraçada falar. Sim. Ela colocou amiga e você é engraçado. Agora eu tenho que falar a palavra que ela colocou para mim. Atenção. A minha crítica. Atenção e crítica. Interessante, né? Porque já é a segunda vez, né, ou a terceira, que aparecem os opostos. Uma com um ponto de vista positivo e outro ponto de vista negativo. Isso aqui é para a gente começar a ver como, na hora que a gente lê um livro, tá? As perspectivas, as histórias são interpretadas, às vezes de forma diferente. Cada um interpreta a partir do seu referencial. Não só toda a sua parte de memória, de experiências vividas, como até por uma questão de... gente, dá um tempinho, até por uma questão do momento da pessoa, né? Quer dizer, não só todas as experiências pregressas, como o próprio momento. Às vezes você está num dia diferente do outro. Vamos lá, vamos ler as outras. Venha. Cansaço, trabalho. Criança, filha. Fiel e traição. Veja. Justiça e informação. Hein? Justiça e informação. Vamos lá. Carinhosa, emocionante. Confiança e nervosa. Assombração e abandono. Esperteza, esmola. Meu Deus. Não, tudo isso. Coincidência e plástica. Plástica. Coincidência e plástica. Eu ainda não vi a coincidência, mas em todo caso. Super diferente. Coincidência. Vamos lá. Coincidência e atestado. Vocês não estão combinando, hein? Vocês fizeram exercício certo? Claro, ela me contou, não tem que pôr o que ela achou do que ela contou, e eu também? Então, Ninguém O entendeu que nada. você achou do que ela contou? isso, eu achei coincidência. E ela também. Não. Outro assunto. Senão o papel tinha que estar dizendo a mesma coisa. Acho que nós não estamos falando a mesma linguagem. Não, deixa eu dizer. O exercício, tá? É pra gente trocar os papéis. transformando-se em anjo ou em fada, alguma coisa assim, né? Aí eles vão e arrumam tudo, deixam tudo arrumado e voltam novamente pro quarto, né? Continuam dormindo. O casal sai, né? Aliás, o casal não tinha saído, né? Aí o casal volta e vê tudo arrumado, né? Acha que foi um milagre, né? Vão dormir novamente, aí no segundo, aí ele, que eu não sei que personagem. Eu não sou nada, eu sou. Aí tá alguém faz a bagunça, tudo de novo lá, tá tudo desarrumado. Aí eles saem para trabalhar novamente, não dá tempo de arrumar. As crianças se levantam, novamente se transformam em fadas lá e vão arrumar. E na hora que eles vão. Aí o pai acorda e a mãe acorda naquele momento e vê que foram as crianças e
para casa. Os dois filhos, fingindo-se de fadas, resolveram arrumar tudo durante a noite. Quando os pais acordam, não sabem quem trabalhou e acham que é um milagre. No dia seguinte, a mesma coisa. Na terceira vez, os pais resolvem ficar de vigília para ver quem eram os anjos que os ajudavam. Quando descobrem que são os filhos, ficam muito alegres. É isso aí mesmo. Esses textos estão no livro da Maria Clara Machado, que se chama Aventura do Tiago. Tá? A editora Gisele Olímpio. É que isso. Então vamos lá, próximo grupo. Rapidinho, vamos ler. Não vou falar o nome do texto, não. Tá, nós não podemos. Esse grupo resolveu não dizer o nome, porque se disser vai descobrir. Pode falar. Não, eu não Não pode, então. Quem é que a gente Trabalhadora não? Será que alguém foi até a cidade, comprou alguma coisa, tinha que pegar carona? Não, eu entendi que são pescadores. Foram pescar e eles ficaram em barco, até que o outro barco veio. Na verdade, o que o autor quer é isso. O que cada leitor imagina que seja aquilo que suscitou todas essas coisas. Tem alegre, tem triste, tem tantas coisas diferentes. Tenta colorir esse texto com essas nuances. Arrisca. Quando aquilo chegou na cidade, foi um Deus nos acuda. Teve gente que quase morreu de medo. Teve gente que ficou muito feliz. Uns achavam que aquilo não podia ser de jeito nenhum. Outros, no entanto, acharam muito bem-vindo aquilo. Alguém, não sei quem, foi correndo dizer que aquilo tinha que ficar bem longe da cidade. Um outro alguém, porém, foi correndo guardar aquilo
devagarinho no coração. E aí, você sabe a referência para dizer para as pessoas? O nome do livro, do autor? Não, do livro não. Eu peguei uma apostila de um trabalho, de um encontro de professores. Então é aquilo. Aquilo do universo. Eu acho que é melhoramento. Não é? Eu acho que é. Eu ia contar, na verdade, um outro conto, mas era um pouquinho extenso, eu prefiro contar isso pelo tamanho, acabou ficando maior do que. Mas sentiram na tentativa dele de dar nuances outras à palavra aquilo, né? Já foi um exercício em que a gente imaginou outros aquilo, né? Agora solta as mãos, né, irmão? É engraçado, eu queria comentar exatamente isso. Eu trabalho em palco, estou sempre em cima de palco, né? E em música a gente encontra as mais variadas plateias e eu não sinto nenhuma timidez. Quando eu subo no palco, para mim é minha casa. Estou em casa, com o violão na mão e tal. Agora, essa coisa de contar histórias, de passar experiências de grupos, de reunir e tal, eu só trabalho com adolescentes e tenho uma vivência com a minha sobrinhada, com crianças, né? E de repente... Os adolescentes você conhece desse tamanho? Oi? Os adolescentes que você conhece são desse tamanho? Não é. Então, quando eu vim aqui, quando eu olhei para vocês, deu um bloqueio assim. Mas eu acho que esse bloqueio se deve única e exclusivamente a não ter dedicado tempo a estudar história. Pois é, mas eu acho que eu conto história melhor do que eu fiz aqui. Independente do que eu fiz decorado. Ontem você falou, né? Quando acabou a peça, eu falei, tenho que ir para casa gravar 2 filhos. Eu falei, e a história? Né? Ah, é, meu Deus. Pois é, eu nem tinha história. Não deu tempo que a história pediu. Aí você resolveu trazer uma curtinha porque era mais fácil se livrar do problema. É, a outra é uma história minha que eu já tinha na cabeça. Então... Talvez fosse melhor. Não sei também, mas é importante pra caramba a gente estudar a história que a gente vai contar, senão não vai ser muito. Eu acho. E se diverte ao... Porque as mulheres vão. Eu também acho. Agora eu quero uma mulher corajosa. Tá faltando. Eu vou, mas eu tô tremendo. O meu coraçãozinho tá balançando. Eu queria até sentar. Então pode perder a prática. Pode sentar? Vamos pra cá. Mas tem alguém que vai ficar de pé. Não precisa justificar nada do ponto, não é? Bom, São Paulo, mais ou menos 1980. Minha cunhada Janira, casada com meu irmão, uma mulher executiva, que andava muito elegante, como o nome do executivo, né? Sempre de tailleur, sapato de salto, meia fina, com toda pompa, elegante, secretária numa empresa muito grande em São Paulo, que por sinal ela era secretária de um diretor. E um certo dia ela precisou ir ao oculista